Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que é um assunto propício de Enem. Se eu não me engano, em 2014 mesmo, caiu uma questão referente a esse assunto. E aí o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo é um plano que visa eliminar o trabalho escravo existente ainda no nosso país. Então, sabemos que passou-se mais de 100 anos, da assinatura da Lei Áurea, porém também sabemos que o nosso país ele convive com as marcas deixadas pela exploração da mão de obra escrava, Sabemos também que no Brasil a escravidão contemporânea ela manifesta-se na clandestinidade. Ela é marcada pelo autoritarismo, é marcada pela corrupção, pela segregação social, pelo racismo, pelo desrespeito aos direitos humanos, certo? E segundo os cálculos da Comissão Pastoral da Terra, que no caso é um órgão de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB, é um órgão que está vinculado à Comissão Episcopal para o Serviço de Caridade, da Justiça e da Paz, um órgão que foi nascido em 22 de junho de 1975. Então, segundo a CPT, segundo essa Comissão Pastoral da Terra, existem no Brasil 25 mil pessoas que estão submetidas às condições semelhantes ao trabalho escravo, certo? Então, esses dados constituem uma realidade de grave violação aos direitos humanos. Então, consciente de que a eliminação do trabalho escravo constitui uma condição básica para se ter um Estado democrático de direito, O novo governo, isso na época, que era Fernando Henrique Cardoso, elege como uma das principais prioridades a erradicação de todas as formas contemporâneas de escravidão, ou seja, a eliminação de todas as formas contemporâneas de escravidão. E o enfrentamento desse desafio, existe uma vontade política, uma articulação, um planejamento de ações e definição de metas que são bem objetivas. E aí, por isso, o governo ele vem aí lançar o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que é um plano que apresenta medidas a serem cumpridas pelos diversos órgãos dos poderes executivo, o legislativo, e judiciário, o Ministério Público e as entidades da sociedade civil brasileira. Então, a atualização de propostas que já haviam sido articuladas em anos anteriores, houve essa atualização e o documento ele considera as ações e as conquistas realizadas pelos diferentes atores que têm aí enfrentado esse desafio ao longo dos últimos anos, que é o de eliminar o trabalho escravo contemporâneo. Então, nesse sentido, vale destacar o grupo especial, que é um grupo de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, e a atuação desse grupo tem sido bem fundamental aí para combater todas as formas de escravidão contemporânea, certo? E aí o presente documento ele foi elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é o CDD-PH. O Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, ele atende às determinações do Plano Nacional de Direitos Humanos e vem aí a expressar uma política pública permanente que deverá ser fiscalizada
por um órgão ou um fórum nacional que é dedicado à repressão do trabalho escravo, certo? Então, de 1995 a novembro de 2005, cerca de 16.500 trabalhadores escravos foram libertados no Brasil. Isso de 1995 a novembro de 2005. Veja, 16.500 pessoas vieram aí a ser libertadas aqui no Brasil do trabalho escravo. Apenas em 2005, para vocês terem ideia, foram 3.285 empregados libertados, certo? Então, houve aí 6.257.566,40 reais que foram pagos em indenização, certo? Em indenizações. E aí, pesquisadores sobre o tema e representantes do Ministério do Trabalho, eles concordam que o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que começou a ser elaborado ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso e foi lançado no governo Lula, esses pesquisadores consideram que foi um avanço na política governamental, certo? Em relação ao problema do contingente de mão de obra escrava existente no país, certo? Então, desde o lançamento do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, era considerado aí uma das principais metas do governo Lula, certo? Lançar esse Plano Nacional e, entre essas medidas, além disso, deveriam ser adotados em curto prazo certos atos, né, para que viesse aí compensar, ou digamos assim, não é compensar, mas de uma certa forma dar uma assistência a essas pessoas que estavam lá no trabalho escravo e que iriam ser libertados, certo? Iriam ser libertados, mas aí iam viver de quê? E aí foi que Lula adotou certas medidas, que foi, a primeira medida foi a inclusão no programa Fome Zero, né, de municípios como Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Tocantins, né? Esses estados, esses municípios aí, eles foram identificados com focos de recrutamento ilegal de trabalhadores utilizados como mão de obra escrava, certo? E aí Lula pegou todos esses municípios aí e incluiu no programa Fome Zero, certo? Segundo, a definição da prática do trabalho escravo seria aí incluso como sendo um crime hediondo, certo? E o terceiro, a expropriação de terras onde forem encontradas trabalhadores submetidos às condições análogas à de escravo, ou seja, a retirada das terras dos seus proprietários. E quarto, a não obtenção e manutenção de crédito rural e incentivos fiscais para os empregadores que utilizam mão de obra escrava ou degradante, certo? Então, o padre Ricardo Rezende, que pesquisa há mais de 20 anos os casos de trabalho escravo contemporâneo, ele considera o documento muito bom, que inclusive eu vou deixar o documento, certo? Que vem aí expondo todas as determinações com relação à mão de obra escrava. Vou deixar embaixo no comentário do vídeo o link para que vocês possam tomar conhecimento dessas determinações. E aí o padre Ricardo Rezende, ele considera o documento muito bom, que é um documento fruto de uma larga discussão, onde essa discussão ela se iniciou em 1992, e aí para ele as principais novidades na
iniciativa são a ação do Ministério, certo? Público do Trabalho, com relação à penalização por danos morais coletivos e a chamada lista suja. Com essa lista suja, na verdade, é uma relação de proprietários que utilizaram trabalho escravo. E aí a ação do Ministério Público de Trabalho no congelamento das contas dos proprietários que não querem fazer o acerto com os trabalhadores é uma das coisas que dá eficiência ao plano, certo? E aí o Ministério Público do Trabalho, ele tem solicitado o bloqueio das contas dos fazendeiros, né? A Justiça do Trabalho tem concedido, os juízes do trabalho têm a senha e podem bloquear as contas imediatamente. E para esse pesquisador, o Ricardo Rezende, isso é uma das ações bem eficientes do plano de erradicação do trabalho escravo. Então, gente, com relação ao plano de erradicação do trabalho escravo, basicamente é isso, certo? Eu dei aqui umas condições gerais para o que é esse documento e, como eu falei, eu vou deixar o link do documento aqui embaixo no comentário do vídeo para que vocês, caso vocês tenham interesse, vocês possam ler e verificar as determinações, certo? Vou deixar também no comentário do vídeo o link do meu Facebook para quem quiser me adicionar, para que de repente a gente possa trocar uma ideia, para que vocês possam também sugerir assuntos a ser abordado aqui no canal, tá certo? Quem não quiser adicionar no Facebook para conversar via inbox, pode mandar e-mail para mim. O meu e-mail é anacarla.araújo2803@gmail.com.